minhas lindas! Tudo bem com vocês? Já cheguei gritando. Se você é o caladão da turma, se você é aquela pessoa que fala demais e que muitas vezes é mal compreendida, dá muita briga, justamente pelas coisas que fala, ou se você é também aquela pessoa que deixa de fazer, preocupado com o que o outro vai pensar ou falar, esse vídeo é pra você. Hoje é um vídeo que eu quero bater um papo com vocês. E eu espero que esse vídeo, ele vá ajudar pelo menos uma pessoa. Nós somos seres feitos para comunicar. Então, se há um problema, um bloqueio aí na comunicação, muita coisa pode dar errado. Esse vídeo tem a ver com lições que eu aprendi com pessoas que eu amo, com pessoas que não pagam as minhas contas. Então, a opinião delas não vai me levar a nada, não vai mudar nada na minha vida. Mas para muitas pessoas, a opinião dessas pessoas que não vão pagar a conta delas é super relevante, dão muita importância. E eu não tô aqui para poder ensinar algo para vocês. Eu quero conversar com vocês sobre o meu processo evolutivo como ser humano. Eu mudei muito, mas foi muito de uns anos pra cá. Então, talvez aquilo que eu vou estar falando aqui vai ajudar alguém a parar, refletir um pouco mais e te ajudar, de repente, nessa dificuldade que você talvez não para pra analisar, sua dificuldade de fala, que não é só fala, ela vai, sabe, acarretar em muitas coisas na sua vida. Saber expressar bem aquilo que você quer realmente dizer pode te levar a caminhos incríveis. Assim como também saber ouvir e entender o outro, ter um diálogo com o outro também. Mas muitas vezes a gente precisa calar a boquinha, assim como muitas vezes a gente precisa também não levar em consideração aquilo que o outro diz. É sobre isso. Deu pra entender? Não? Então continua aí que você vai entender. Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de falar. Não é eu falar as coisas do dia a dia, mas se eu quisesse alguma coisa, se eu tivesse alguma coisa me incomodando, me chateando, eu não gostasse, eu não conseguia falar sobre aquilo. Eu não sei se eu posso dizer que eu não fui ensinada a falar, até porque meus pais eram comunicativos, mas eu não conseguia falar. E quando a gente não consegue expressar, o corpo da gente ele vai jogar aquilo pra fora de alguma forma. Então, visivelmente, vocês vão notar que eu tenho o quê? Olheira. Então eu não conseguia falar as coisas, eu chorava, entende? Às vezes eu chorava à noite, todo mundo ia dormir, eu tinha uma situação que estava ali me consumindo por dentro, então eu deitava, chorava caladinha no meu travesseiro, porque eu não conseguia expressar aquilo pra ninguém, no outro dia acordava com o olho desse tamanho. Isso adoece. A não ser que você seja muito desprendido, você não põe, mas você nem pensa naquilo, mas se é alguma coisa que te remói, você guarda, o seu corpo ele vai jogar pra fora de alguma forma. Tinham coisas bobas que eu queria, eu não tinha coragem de chegar e falar. Eu já passei por uma situação bem complicada, criança, uma coisa assim, muito séria, e eu não consegui falar com a minha mãe, não consegui falar com meu pai, eu guardava tudo pra mim. Eu não sei explicar pra vocês que coisinha que eu era. Isso foi prosseguindo pra minha fase de adolescência. Então, quando eu tava no meio da galera, eu era aquela menina que não ficava calada. Mas talvez você se sentir inferior aos outros também te gere isso, entendeu? Faça com que você ache que se você falar alguma coisa, você vai ser o bobão do grupo, aquilo que você vai falar, não tem nada a ver, então eu não vou falar. Então, talvez um conjunto de coisas te leve a uma dificuldade de expressar. Então, quando eu tava num grupo ali no meio da galera, todo mundo batia papo, conversava e eu ficava calada. A menos que fosse o meu grupinho. Os meus amigos pessoais mesmo, que me conheciam, que eu era muito brincalhona. Isso também gerou um problema na fase que a gente vai querendo ter relacionamentos, né? Então, se eu tivesse que trocar ideia com algum rapaz, eu já ficava travada, então eu não conseguia expressar. Demorou um tempo, isso bem no início da adolescência que eu tô falando, tá, gente? Isso é horrível, porque às vezes a pessoa te faz uma coisa e você não consegue falar, olha, eu não gostei daquilo que você fez. Olha, eu fiquei chateada por isso. Você ficou chateado com isso que eu fiz? Me desculpa, porque a minha intenção não foi essa, foi tal. Eu não conseguia expressar. Esse tipo de pessoa sofre muito, gente. Sofre calado, não consegue falar. Aí encontra uma pessoa que é folgada, que abusa e que tá sempre cometendo a mesma coisa. Sempre abusando da pessoa ali, porque a pessoa não sabe falar não, porque a pessoa não sabe cortar. Tem hora que não adianta fechar a carinha não, você tem que falar, olha, não gostei disso. E depois de alguns determinados anos, ainda nessa fase de adolescência, eu comecei a observar muito meu pai. Meu pai, ele era um homem muito culto, então meu pai ele sentava e conversava. Meu pai era uma pessoa do diálogo,
muito tranquilo, mantinha o tom de fala e ele era muito expressivo. Meus pais são separados. E quando a gente ia pra lá, né, pra ver meu pai, às vezes a gente tava lá, ele tinha acabado de almoçar, ele deitava na cama e eu sentava na beirada da cama e a gente começava a bater um papo. Se você passasse por nós ali na porta ou parasse, você ia achar que a gente tava batendo papo super da hora. Mas muitas vezes meu pai tava falando A e eu tava falando B. Muitas vezes a gente tava discordando totalmente um do outro. Mas o jeito de falar, a forma de conversar e de se expressar sem alteração de, sabe, fazer com que a gente tivesse um diálogo por horas. Ele queria me ensinar e também queria me ouvir. Eu queria explicar o porquê de uma determinada coisa. Né? Quando eu houve uma mudança minha de religião, então ele discordava. E foi nesse ponto justamente que eu comecei a ver e aprender mais com ele, sobre como conversar melhor, mesmo discordando. Então ali eu fui aprendendo com meu pai a importância da fala. Hoje eu acredito que tudo pode ser dito. Depende da forma que se fala, certo? Então, às vezes você pode falar uma coisa super grave, terrível para a pessoa, mas quando você senta e conversa com ela, você consegue ouvir e falar com ela, você consegue pôr aquilo às claras. Claro que cada caso é um caso, né, gente? Passado alguns anos, meu pai faleceu, tinha problema de rins, faleceu. Eu tô falando do meu pai aqui porque foi uma lição que eu fui vendo com ele. Meu pai era do diálogo. A partir do momento do falecimento dele, eu comecei a observar como que eram as minhas conversas com a minha mãe. A família do meu pai é bem tranquila. A família da minha mãe já é uma família mais esquentada. E como eu comecei a ter uns atritos ali, de diálogo, às vezes, com ela. A gente dá super bem, gente. É alguma situação ou outra que acho que eu vou conseguir explicar melhor pra vocês. Ela é muito prática. Ela não quer muita falação na cabeça dela. E ela também não fala muita coisa. Ela acabou o assunto, vocês entenderam? Aí eu cheguei num ponto que foi, assim, o meu atrito para entender essa diferença. De início ali na minha vida eu tinha mais características parecidas com o meu pai. Hoje eu acho que fundiu os dois lados. Eu sempre dei muito bem com os dois. Eu sempre morei com a minha mãe. Depois da separação deles, eu sempre morei com a minha mãe. E aí, quando eu precisava debater alguma questão com ela, dava atrito. Porque você pega uma pessoa que tem facilidade para falar com uma que é prática, que não tem muita paciência, dá atrito. Não só ela, mas com algumas pessoas que eu conheci ao longo da vida. Se você é uma pessoa muito esquentada, muito prática, muito papum, observa se muitas vezes certas histórias você não quer ouvir naquela hora, aí você pula. Aí chegar lá na frente, você precisa voltar nela, porque você não conversou sobre aquilo o suficiente. Você não falou sobre aquilo tanto que precisava ter sido falado. Você não resolveu sobre aquilo, você não ouviu a pessoa. E você não falou aquilo que você precisava falar. Então, querendo ou não, ou você vai ter que retornar um dia para poder conversar melhor sobre aquilo, ou você segue adiante com uma história mal resolvida. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma análise de como que é o outro. Se o outro é muito prático, fala pouco. Ou não fala. Solta, sabe, o básico, o mais claro e básico possível. Tem pessoas que foram muito bem criadas num ambiente com muita educação, muito respeito, uma fala que mantém um nível, né, de altura. E essa pessoa, quando ela vai conversar com a outra que já ela sofre, ela não é ouvida. Isso dói, você não ser ouvido dói. Hoje eu consegui equilibrar um pouco. Sabe? Se for uma pessoa, por exemplo, que ela não é muito do meu ciclo, que é da família, um amigo, alguém que tem um contato muito íntimo, muito próximo, eu consigo largar pra lá. Falar, não quer escutar? Beleza. Mas se é uma pessoa muito próxima minha, que eu tenho alguma consideração, eu preciso sentar pra conversar. Eu acho que quanto mais as claras as coisas forem, melhor. E aí, continuando, esses dois pontos aqui, Deus foi tão bom comigo, que assim que eu converti, eu entrei num grupo de teatro. E eu te recomendo muito, se você é uma pessoa assim, tímida, que sabe que você é uma pessoa que não consegue falar em público, a expressar, participa de algum grupo de teatro. Aí quebrou essa questão de eu estar num grupo e ser a calada do grupo. Não vou falar da onde que era, mas tinha uma pessoa que eu conhecia, um homem casado. Não vou falar assim, porque senão alguém pode conhecer e falar, deve ser fulano. E esse homem tinha uma dificuldade tão grande de expressar. Primeiro, muitas vezes a gente não conseguia entender o que ele queria dizer. E quando ele ia dizer, e quando ele ia falar, parecia que ele ia morrer. Porque ele... Gente, é muito triste. Desculpa, eu tô rindo, mas assim,
é triste. Se você tem esse problema, dificuldade de fala, corre atrás de você aprender com alguém a se soltar, a falar, a expressar. Se você fizer uma entrevista de trabalho, você não consegue falar em entrevista de trabalho. Se você precisa falar em público, às vezes num lugar que nem tem tantas pessoas, a gente consegue falar bem pra uma pessoa. Mas se juntar 5, 6, 10 olhando pra cara dela, já não consegue, ela trava. Então eu era uma pessoa que tinha dificuldade pra poder falar, eu não conseguia falar, guardava tudo pra mim. Evoluí para uma pessoa que entendeu a importância de comunicar e comunicar bem, deixar tudo bem claro, bem explicado. E passei também por essa fase de ser mais prática. Mas ainda tinha um problema, que era um problemão e que eu ainda não tinha parado para pensar. Que era dar muita importância, preocupar muito com o que o outro falava de mim, ou com o que o outro pensava a meu respeito. Eu me considero que fui muito bem educada pela minha família, tanto paterna quanto materna, que sempre passaram bons princípios. Eu nunca envolvi com coisas erradas. Não tô falando que era Santa Aline, não é isso. Eles sempre me ensinaram a não mexer com coisas erradas, com coisas que pudessem me gerar uma consequência ruim ao longo da minha vida, que eu pudesse sofrer, que me levasse a ser presa. Então eles me passaram essas coisas que eu não poderia estar fazendo. Então eu procurava andar na linha. E eu sempre procurei ser muito honesta, muito sincera, perfeita a gente não é, né? E sempre assim, muito vigilante naquilo que eu fazia. Mas se eu fizer assim, vão falar isso, vão preocupar com aquilo não sei o quê, e vão falar não sei o que lá. Então sempre tinha muito essa preocupação dentro de mim. Isso é horrível. Então, quando você quer fazer muito certinho, muito perfeitinho, muito bonitinho e fazer tudo na linha ali, andar na linha, geralmente quem tem essa mentalidade sempre está preocupado com o que o outro está pensando ou falando. Sempre quer fazer certinho para não ser chamado a atenção, para o seu caráter não ser colocado à prova. E aí, o que aconteceu? Eu passei por uma situação que eu não fiz nada errado. Fui colocada na situação. Algo que eu acho que é desnecessário falar. Acho que o que importa é o que gerou. Uma situação desagradável, e por eu estar naquela situação, as pessoas falavam. Ai, sabe aquelas conversinhas? Então chegava muito no meu ouvido. Porque o que acontece? Quando as pessoas falam de você, ou falam do assunto que te envolve, elas não vão falar na sua cara. É sempre por trás. Só que isso, Deus foi tão bom e foi algo para aprendizado, para uma mudança tão grande dentro de mim, que ele fazia com que as pessoas viessem falar comigo. Às vezes não a pessoa, mas uma pessoa me contava que a outra tinha falado. E assim, e ficava, sabe, porque fulano falou isso, porque fulano falou. E aí, eu fiquei péssima. Porque quando você sabe o que realmente as pessoas estão pensando, ou falando, ou te julgando mal, ou colocando um rótulo que não combina com você, traz um mal-estar muito grande. Porque tudo que eu tinha feito para nunca estar envolvida em conversinha foi quebrado ali. Então ali eu vi que por mais que eu não tivesse feito algo de errado, não impedia que as pessoas me julgassem da forma que elas quisessem me julgar. Eu estar fazendo certo não impedia que eu fosse um deboche. Eu estar fazendo o certo não impedia que as pessoas falassem o que elas quisessem falar. Bem ou mal. Principalmente mal, né? Porque pelas costas sempre as pessoas querem falar mal mesmo. Gente, Deus é tremendo. Como que às vezes coisas que pra nós ali naquele momento são péssimas, são ruins, como que elas servem de degrau pra gente crescer, pra gente aprender muito mais. Então toda aquela preocupação, às vezes ainda tem sim, principalmente quando é relacionado a alguém muito próximo ou algum mal entendido, ainda me gera um mal-estar, de eu preocupar, né? Ai, peraí. Claro que eu continuo a minha vida dentro daquilo que eu aprendi como correto. Né? Que eu vi uma rebelde, loucona, tô fazendo outras coisas e não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas muitas coisinhas que antes eu não faria, antes eu não diria, hoje eu falo e faço. O que o outro pensa? O que o outro tá falando? O que o outro tá entendendo? Problema dele.
Não é meu problema mais. Então, através disso, eu comecei a fazer coisas que eu queria fazer. E até isso também puxou a questão da internet. Eu não tinha canal antes disso. Gente, meu trabalho aqui é minúsculo, tá? É pequenininho, o canal é pequeno. O TikTok, ele é bem maior. Tem o meu Instagram também, que é pequeno. Então, isso tudo, eu ter um canal aqui, conversar com vocês, expor um pouco da minha vida, ainda que seja bem pouco. Ter o meu TikTok aqui, o TikTok todo, nossa, pai amado, eu faço cada coisa. Eu falo, gente, eu nunca faria isso há uns anos atrás. Eu nunca gravaria um vídeo fazendo tal coisa há uns anos atrás. Entende? Então me mudou como pessoa e foi maravilhoso isso, porque eu perdi tanto a preocupação com a opinião do outro que eu tô aqui me expondo para pessoas que eu nem conheço. Quem eu conheço, quem eu não conheço, eu não tô nem aí. Então aqui pessoas que me conhecem estão vendo, como pessoas que não me conhecem estão me vendo e estão pensando, não, menina esquisita, não, menina fala pra caramba, não posso fazer nada, sou eu. Eu ainda tenho um limite ainda, eu tenho um filtro, porque tem coisas que eu gravo e falo assim, eu acho que isso aqui lá na frente eu vou arrepender. Mas eu vou arrepender pouco, então eu vou fazer. Tem umas coisas que eu falo, eu acho que isso eu vou arrepender muito daqui a um tempo. Acho que eu vou achar isso muito idiota, então eu não vou fazer isso aqui não. Eu ainda consigo ter um filtro assim, mas aquela preocupação da opinião dos outros, acabou. Então, se você é desse tipo de pessoa, que deixa de fazer as coisas que você quer fazer, ou vai fazer alguma coisa sempre muito, sabe, aquele turbilhão, tá aqui com os outros, quer que fulano, para com isso. Não vão pagar sua conta, vão falar mal de você de todo jeito. Só que é pelas costas. Ou que simplesmente já não gosta de você. Então, independente de você fizer ou não fizer, já tiver até morrido, vai estar falando mal de você. Então, essa preocupação do que os outros pensam, falam, gente, isso é uma bobagem. Que não nos leva a lugar nenhum. Só constrói uma prisão. Você fica ali preso numa coisa sem sentido. Mesmo meu trabalho sendo minúsculo nessas redes que eu tenho, né, que eu gravo vídeo, que eu falo alguma coisa e tal, acontece muitas pessoas falam, eu queria gravar, eu queria fazer isso, só que eu não tenho coragem, porque não sei o quê. E é por quê? Tá preocupado com a opinião dos outros. Né? Eu falo, vai fazer, você não tá com vontade de fazer, porque você não tá, é porque eu já sei. Alguns já até falam, é porque não sei o quê, que eu fico com vergonha. Vergonha de quê? A vergonha tá associada ao que o outro vai pensar. Então, minha filha, meu filho, então fica livre disso. Esse desprendimento da opinião alheia me deu até dinheiro. Então, meu conselho é, viva. Faça aquilo que você tem vontade, desde que não machuque outras pessoas. E pense bastante na sua forma de comunicação com as pessoas. Se você consegue ouvir, se você consegue falar, se aquilo te gera problemas, como pra mim já gerou, eu comentei assim, um mínimo. Então esse é o vídeo de hoje, meus amores, tá bom? Em breve tem outro também, aproveita pra me seguir nas minhas redes sociais. E maratonar o canal, porque tem vários assuntos variados. Dá uma olhadinha, porque tem muito vídeo legal. E lembrando que os acessórios que eu tô usando aqui, tá? São do meu Instagram de acessórios, da Equidize Acessórios. Depois dá uma olhadinha lá, são peças maravilhosas. Com ouro no banho e acabamento, com verniz hipoalergênico. Bijuteria de primeira linha. Então deixa seu comentário aí, que tipo de pessoa que você era também, né? Se você era que não falava, que fala pelos cotovelos, que quer falar muito, que não quer escutar ninguém, que só fala e pronto. Então coloca aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!